Meus cumprimentos a toda a diretoria, irmãos que compõem essa mesa, filiados e não filiados, os que nos assistem pela internet. O tema: a parábola da candeia. É o ensinamento do nosso Mestre Jesus, de 2000 anos, quando ele falou para o público ou para a multidão, na multidão, cristão e não cristão, quando ele falou: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Na simbologia, a candeia somos nós. Essa luz sempre deve manter essa chama acesa, essa chama brilhando, essa chama se expandindo. E como analogia, essa reflexão está no hino esotérico que é cantado nas reuniões de esotérica e esotérica do dia 27. É o primeiro verso, a terceira frase e a quarta frase, capaz de iluminar a humanidade. Vocês que têm essa luz, brilha esta luz que é dentro de vocês, que ela tem que começar a brilhar, a expandir. E essa analogia do nosso hino esotérico nos convida, essa nossa luz, ela deve ter essa chama acesa, essa luz do lado espiritual e do lado simbólico. Essa luz são os ensinamentos que o filiado e o não filiado, ao conhecer o círculo esotérico, ao estar presente em reuniões de segundas-feiras, leva uma luz de conhecimento à sua caminhada. É a revelação, é a luz da revelação, é a luz espiritual da sabedoria divina. Todos nós podemos dar a nossa parte, compartilhar. Agradeço a todos e que todos levam um pouquinho dessa luz, desse aprendizado, e faça com que sua luz brilhe também no seu caminho, na sua evolução, e esteja sempre presente na nossa amada ordem, que vocês levarão uma luz e ela começará a se expandir. Namastê. Candeia. A parábola da candeia. A parábola da candeia no Novo Testamento dos Evangelhos Sinóticos, São Lucas, capítulo 8, versículo 16, 18. São Lucas, capítulo 8, versículo 5. São Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16. São Marcos, capítulo 4, versículo 21 e 22. A parábola da candeia. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro.
a fim de que os que entrem na casa sejam a luz, pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas 8, 16 a 17. Queridos irmãos, vocês estão vendo aqui que Jesus estava falando para o cristão e não cristão naquele momento, ali com o povo, a multidão. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Aí Jesus já mudou, usando outra ferramenta para exemplificar essa passagem do versículo 16. Reflexão e analogia, esoterismo e exotérico. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueiro, mas sobre o velador, a fim de que todos que entram possam ver a luz. Repetindo novamente. No parágrafo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 24, ele afirma: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele que se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Se em sua prudente sabedoria a providência não revela a verdade, senão gradualmente, é que vai sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Essa parábola aí, que cita Allan Kardec, ele fala que quando você entra para os estudos no caminho da senda, você tem que ir de acordo com seu grau de compreensão, de discernimento, porque senão ofusca o seu discernimento, o seu entendimento. Então, como a sabedoria divina é infinita, todos temos que ir passo a passo, tentando entender esses ensinamentos e para podermos também pôr em prática. Não precisa ser precipitadamente, não precisa nós ficar ansiosos, e sim ter o anseio de aprender. Aqui tem algumas figuras só para exemplificar. Na época, Jesus usava essas ferramentas para exemplificar esse ensinamento que ele ia no seu ministério, em cada comunidade. Quando você esconde uma luz, é como se uma pessoa que tem o conhecimento oculta do próximo, porque a luz divina, a sabedoria divina, ela é para ser ensinada, é igual os mestres, meus amados e amadas, irmãos e irmãs, porque os mestres deixou os ensinamentos para a humanidade, mas eles também sempre recomendam: aprenda de acordo com seu alcance, mas não desanime, tenha fé e confiança que a luz do entendimento
ela se tornará realmente para aqueles que têm olhos de ver, vejas, e ouvidos de ouvir, ouça, principalmente na nossa caminhada. A reflexão e a analogia, exemplo, que eu trago para vocês. As reuniões exotérica e esotérica. O diálogo esotérico dos filiados. Lucas 5,17. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto. Levantar o véu de alegoria, nem nada oculto que não haja de conhecido e de aparecer publicamente. Jesus fala para o público em parábolas. Nossos diálogos esotéricos, ele reforça esses dizeres de Jesus. Jesus fala ao público em parábolas. Ele apenas ensina as primeiras palavras, os primeiros ensinamentos, para que você busque, para que você vai adentrando. E nesse adentrando, nesse caminho espiritual, divino, nessa parte você vai levantando o véu de alegoria. É de acordo com o grau de instrução de cada pessoa. Jesus fala aos discípulos as verdades e levanta o véu de alegoria. Quando você está no diálogos esotérico que nós temos na nossa amada ordem, esse é um momento que ele é reservado, que são os ensinamentos mais profundos. E cada momento que vem um estudo, você amplia mais a expansão do seu intelecto para esse aprendizado. Então, é importante nós sabermos não ficarmos desanimados. Aqui eu trouxe outra exemplificação. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de você deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Aqui eu trouxe para vocês a biblioteca. E se vocês analisar como assim Jesus usava ferramentas da época, lamparina, candeeiro, né? Alqueire, aqui eu estou trazendo para a nossa época. E como um exemplo mais conhecido dos irmãos, a biblioteca. Tem uma mesa, e quando você conhece a biblioteca, ou quando você vai numa reunião, às segundas-feiras, ou quando você está no diálogo, essa sabedoria, esse livro, ele é colocado na mesa quando nós começamos a nos reunir a estudar. Então, a mesa aqui representa os estudos, o livro. E quem é o instrutor ou o que está compartilhando para nós as instruções, ele é como um discípulo de Cristo. Ele dá continuidade. Agora eu trago um exemplo muito importante, a fim de que todos que entram vejam a luz. O hino esotérico da nossa amada ordem, verso 1, frase 3 e 4. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Essa
essa exposição aqui do nosso hino esotérico, quando fala capaz de iluminar a humanidade, ela vem a nos alertar que quando você vai numa reunião, você assiste uma palestra, você começa a acender a sua luz interior. E você acendendo a sua luz interior, você começa também a expandir para os que estão em volta de vocês. Vocês começam a brilhar e a brilhar também para os outros. Quando a pessoa tem um brilho espiritual tão assim que a gente tem algo diferente, essa luz que vocês podem fazer com que ela aconteça. Aqui eu coloquei o auditório de um expositor fazendo uma palestra. E os que estão na plateia estão ouvindo, estão atentos a esses ensinamentos, que quando eles terminarem, eles vão levar um pouco dessa luz espiritual. E tem algumas frases, né, que a gente busca para enriquecer. A luz mora dentro de ti. Esforça-te para que ela não se apague. Olha que afirmação muito profunda. A luz mora dentro de ti. Força-te para que ela não se apague. Essa é a afirmação do hino esotérico da nossa venerável ordem, capaz de iluminar a humanidade. E aqui do lado tem também um discípulo que ele carrega essa luz simbolicamente, iluminando seu caminho pelo tempo, pela sua caminhada, pelos seus anos. Vocês veem que é um ancião, um sacerdote, porque ele agora vai passar para os neófitos, para os noviços, para os principiantes. E aqui, esse bastão, ele está sustentando essa força que ele quer caminhar, ele está esforçando. O bastão também é um simbolismo de sustentação. E para encerrar, eu leio para vocês uma coisa da parábola Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como poderá salgar com ele? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Pois, vem outro versículo de Mateus 5, capítulo 12 e 16. Eles estão juntos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que ilumine a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Essa reflexão e analogia, eu coloquei do lado os patronos da nossa amada ordem e o nosso patrono fundador, Antônio Olívio Rodrigues. Aqui é muito interessante que fala para que ilumine a todos que estão na casa. Eles deixaram o trabalho deles para nós. E o trabalho deles não pode ficar escondido. A missão e o ideal de Antônio Olívio Rodrigues foi que ele teve esse ideal e a nossa amada ordem, ela deve continuar
edificando cada dia mais e fortalecendo. Se vocês verem, o nosso AOR enfrentou e superou fases duras e amargas, porém, alentava a esperança de colher dias melhores e mais felizes no alvorecer de seu legado, para alcançar a todos. Aqui, ó. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, ele não escondeu, ele colocou o seu trabalho para todos e ao alcance de todos. O nosso mestre, Swami Vivekananda, que foi o primeiro dos grandes iniciados ocultistas da Índia, que aparece ante um público ocidental na propaganda de elevados ideais do Vedanta. Foi um eloquente apóstolo do Oriente ao Ocidente. Exclamou numa das suas memoráveis conferências em Chicago, o Congresso das Religiões nos Estados Unidos, em 1893. Swami Vivekananda também fez o seu trabalho, deixou o seu legado. E também ele passou a ser também, aqui para o Ocidente, uma referência. Ele foi um indiano que começou na América do Norte e, após o seu trabalho, se expandiu. E ele também tem trabalhos assistenciais, que tem que dar a luz do conhecimento para o espírito, mas também tem que capacitar na parte humana. O nosso Eliphas Levi, Alfonso Luiz Constant, foi quem ressurgiu na Europa os estudos de Cabala, livros judaico-cristãos, teologia do cristianismo primitivo e esotérico, educação religiosa cristã, estudioso e pesquisador, autor de obras literárias espiritualmente esotéricas, ciência, filosofia e religião. O nosso Prentice Murphy foi o pai de todo o movimento ocultista na América do Norte, sendo as suas obras Nossas Forças Mentais, a Bíblia da Psicologia Moderna, no qual foram beber suas primeiras ideias os propagandistas da ciência cristã, o novo pensamento, o cristianismo esotérico, a nova psicologia e muitos outros ramos do mentalismo, quando que essas passagens, queridos irmãos, esses três patronos, vocês têm que associar. Prentice Murphy, ele estudou o cristianismo, que no livro Nossas Forças Mentais tem muitas passagens exemplificando, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Eliphas Levi, dedicado, estudou em colégio cristão, ele tem um aprofundamento no cristianismo primitivo e esotérico. E o Swami Vivekananda, esse de turbante? O seu livro de cabeceira era o livro Imitação de Cristo. Então, tudo que foi aqui apresentado, os nossos patronos também foram estudiosos e deixou a sua obra edificada e visível para todos. Eu vou deixar uma poesia que uma admiradora... Uma chama se acende em meu peito, luz do mestre que vem me guiar, clareando o caminho adentro, revelando meu despertar. Este fogo que queima por dentro é o amor quem vem para transformar, clareando a escuridão do apego que aprisiona o coração de amar.
Essa força que traz esse brilho é a luz que vem do amor. Traz clareza no meu pensamento, o silêncio curador. Essa chama acesa em meu peito é uma lembrança que não vai se apagar. É a minha centelha divina para onde leva todo caminhar.